Olá, eu sou Tatiane Lohmann. Eu sou Roselene Paz. Nós somos alunas do curso de Licenciatura em Geografia e estamos gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre as relações étnico-raciais na história do Brasil e do mundo. Então, nós vamos iniciar falando sobre algumas pesquisas e alguns dados que foram feitos pela USP, pelo IBGE. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de raça e alguns trabalhos que foram feitos a partir da década de 1950 e os mais recentes a partir de 1970. Então, uma pesquisa realizada pela FIP, a pedido do INEP, essa pesquisa foi feita em 501 escolas do Brasil e foram entrevistados 18,5 mil pessoas, entre alunos, pais, mães, professores e funcionários. Então, essa pesquisa apontou que 99,3% tem algum tipo de preconceito e 94,2% tem preconceito étnico-racial. Nós temos também a pesquisa feita pela USP no ano de 1888. Nessa pesquisa foi mostrado que 97% dizem que não são racistas, mas destes 97%, 98% dos mesmos dizem que conhecem alguém racista. Então fica uma pesquisa um pouco confusa, porque você diz que não é racista, mas você conhece alguém que é racista. Então é um desencontro de informações, né? Então essas pesquisas nos trazem os dados bem alarmantes, assim, porque primeiramente é preciso conhecer para poder respeitar, e esse conhecimento ele inicia na escola, né? A partir da educação infantil tem que ser apresentada essas diferenças e tratadas elas de forma natural, não tendo uma distinção pela cor da pele. Na verdade, assim, né, Tati? Desde a educação infantil lá no berçário e creches, bonecas, geralmente são bonecas brancas, bonecas loiras. É difícil, hoje em dia a gente já vê um pouco mais a boneca mais escurinha, pretinha, o cabelinho enrolado. E ainda assim tem crianças que têm um certo receio de brincar com a boneca assim, né? Preferem as loirinhas dos olhos azuis. E nas escolas também isso não é muito trabalhado, essa questão do negro, da cor da pele, né? Daí acaba se tornando, acaba criando um certo racismo, né? As pessoas não convivem muito, assim, como a nossa região é alemã, não existe muito disso, né? Mas acaba que o pessoal vê um preto na rua, aquele lá é preto, não sei o quê, Os né? conteúdos escolares são trabalhados de forma bem superficial, né? Não, é só em determinadas datas que é trabalhada alguma coisa e somente isso, né? Daí toca o outro conteúdo. Nas escolas, geralmente, a gente vê falar sobre isso no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. Daí é trabalhado isso, é feito um cartaz, é colocado um negro, é feito recortes, é trabalhado isso. Mas fora isso, não se vê nas escolas, né? Essa questão também da discriminação e da desigualdade, ela pode ser observada numa análise de dados feita pelo IBGE entre os anos de 1995 e 1999, que demonstra a escolaridade média dos adultos nascidos entre 1970 e entre 1930 e 1970, ou seja, quase todo o século XX. Então, ela demonstra que a escolaridade média entre os adultos é de 6 anos. Porém, se dividirmos entre negros e brancos, a escolaridade média dos negros é de 6,1 anos e dos brancos é de 8,4 anos. Ou seja, há uma diferença de 2,3 anos na escolaridade Entre os dois, né? Nós vamos colocar o gráfico para vocês poderem acompanhar. Ali vocês vão perceber que a linha dos dois segue o mesmo ritmo, desde 1930 até 1970. Ela não muda, ela continua a mesma coisa no tempo todo, né? Ela não teve uma diferença nem para mais e nem para menos, ela ficou
estagnada no mesmo patamar. Há um aumento da escolaridade, tanto dos negros quanto de brancos, porém a diferença, Continua a mesma. Estável. Então, outra questão que nós vamos falar um pouquinho é sobre a ideia de raça. E ela surgiu na Europa e nos Estados Unidos a partir do século XVIII, mas se consolidou realmente no século XIX. Então, um dos seus principais intelectuais foi Du Bois, que era norte-americano e foi o primeiro negro a se formar em Harvard. E para Du Bois não existia uma inferiorização ou uma hierarquização de raças. Ele admitia que tinha essas diferenças, mas que todas faziam parte do contexto histórico que formavam a civilização. Então, na verdade, esse conceito, eles dizem conceito moderno de raça porque na antiguidade não se existia esse preconceito, né, que tem hoje, né, que o preto é preto é o escravo. Inferior. Não existia essa inferioridade, né? Admitiam-se as diferenças também, mas não que uma era inferior à outra. Então, esse conceito de inferioridade e do racismo ou racionalização é recente. Então, aqui no Brasil, a partir de 1950, o sociólogo Florestan Fernandes desenvolveu algumas pesquisas financiadas pela Unesco sobre a questão étnico-racial aqui no Brasil. E o mundo vivia num contexto histórico de término da Segunda Guerra Mundial e aqui no Brasil era o fim da ditadura. Então, necessitava de trabalhos que demonstrassem para o mundo que aqui no Brasil estava tudo bem, que não tinha... Como sempre, né? Que não tinha que não existia. Que não existia, que estava tudo bem. Só que a partir do momento que tem material para se trabalhar isso, significa que há um preconceito, né? Vamos falar um pouquinho sobre Florestan Fernandes. Ele foi considerado o mais importante sociólogo crítico brasileiro. Ele é formado em sociologia e ele foi uma das pessoas que ele estudou essa parte crítica do negro. A questão étnico-racial no Brasil. Os estudos dele foram financiados pela Unesco e a partir de 1950, ele, juntamente com mais alguns estudiosos, desenvolveram vários trabalhos referentes a essa área aí da questão étnico-racial no Brasil. O que ele dizia assim, o que eles estudaram e puderam perceber que a população negra vinha trazendo dos seus antepassados, porque houve o racismo, a escravatura, que o negro era visto como um escravo, independente do que ele estava fazendo, a posição e coisa assim, o trabalho dele, ele sempre era visto como um escravo. Então aquilo, ele estava sendo taxado, né? E é uma coisa assim bom, a escravidão acabou há 131 anos, né? Completamos esse mês. Mas assim, aquela ideia de escravidão, isso continua com os negros. Mesmo após 100 anos da abolição da escravatura, né, ainda há de forma velada esse preconceito, essa discriminação pela cor da pele, né? A gente... É uma coisa que tu vive no dia a dia, né? Como a gente falou anteriormente, a nossa região é uma região alemã. É difícil você ver uma pessoa de cor, né, aqui, mas existe e está se tornando mais presente, né? Só que a gente precisa trabalhar isso porque, querendo ou não, a pessoa acaba sendo racista sem querer. Tu dá uma olhadinha assim, meio de canto, tudo é diferente, né? Isso as pesquisas apontam, né? Ninguém admite, mas isso está interiorizado na gente, essa forma de pensar esse preconceito. Não é só
também a questão da cor da pele, várias outras formas de preconceito que a gente adquire desde criança, né? E a gente não percebe só a partir do momento que a gente começa a ler, começa a estudar, que a gente faz uma reflexão e percebe o quanto a gente tem atitudes que são preconceituosas, A né? gente nem nota, mas a gente faz todo dia. Todo dia a gente faz o preconceito sem querer. Não só os negros, são os deficientes, são... A questão de gênero também. A religião, isso está presente no nosso dia a dia. Bom, as pesquisas mais recentes sobre as desigualdades sociais não são tão recentes assim, né? São de 1970. São muitos anos. Mas o que elas apontam? O que a gente sabe. E desde a época da escravatura até os tempos atuais, as coisas não mudaram muito, né? Ainda o negro, há uma hierarquização, né? E uma inferiorização das pessoas negras para as pessoas brancas. Isso pode ser observado no acesso que essas pessoas têm à educação, aos espaços públicos, enfim. São as cotas, né, nas universidades e concursos e coisas, as cotas para os negros, né? Não é aberto assim de igual para igual, né? Tem aquela cota, negro, pardo, né? Isso se fez necessário porque isso é uma construção histórica desde o período da escravidão aqui no Brasil até hoje, que não conseguimos ainda nos livrar desse pensamento, né? A gente traz o pensamento que é aquilo, que o negro fica lá, o branco aqui, separado e não pode misturar. E isso não é verdade. Por isso que vem desde aquela época até agora, e é difícil de desconstruir uma coisa que foi construída, né? É difícil das pessoas entenderem que tem que ser diferente. Infelizmente é assim, né? Isso se comprova nos dados feitos recentemente. Se a gente pegar os dados do IBGE e dar uma olhadinha, a gente percebe tanto a questão de renda, quem que recebe, né, os melhores salários, quem que tem mais acesso à educação, moradia. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Obrigada.